Olá pessoal, muito bem-vindos aqui a mais um programa do Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro semanal aqui na TV Tati, sempre com uma entrevista sensacional sobre alguma coisa de grande interesse da nossa cidade, né? E dessa vez nós temos aqui a grata honra e o grande prazer, a alegria de estarmos recebendo o nosso amigo de longa data e uma figura muito conhecida em Ribeirão Preto, uma figura agradável, agradabilíssima por sinal, né? Alguém sempre interessado nas coisas da cidade, mas principalmente nas coisas da Vila Tibério, né? Que é o nosso querido Fernando Braga. Olá, Fernando, tudo bem? Como é que vai? Bem, como Bem-vindo. vai? Obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa de sucesso. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. Mas então, Fernando, a gente vamos ter aqui esse programa dedicado especialmente, né, a esse verdadeiro patrimônio cultural da nossa cidade, que é o Jornal da Vila, que você edita aí todo mês, né? E junto com o Jornal da Vila, a própria Vila Tibério, que está no coração de todo mundo, um dos bairros aí mais aconchegantes, um dos bairros assim de grande referência até histórica para a nossa cidade, né? Mas eu gostaria de começar, Fernando, a conversa perguntando assim, na lata, como se diz, né? Afinal, quem é Fernando Braga? Hein? Quem é Fernando Braga? Esse que está sendo entrevistado hoje aqui por nós. Olha, o que eu posso dizer é que minha vida é dedicada ao jornalismo impresso. Desde 1975, já trabalhei em todos os jornais da época, o Diário da Manhã, Diário de Notícias, A Cidade, Verdade. E com a morte do Tony na época, eu previ, falei para os colegas, isso aqui vai acabar. E passei a me dedicar ao Jornal da Vila. Era um projeto antigo que eu tinha medo, na verdade eu tinha medo de fazê-lo por a questão econômica, né? De vender o anúncio. Vender o anúncio é uma especialidade que eu não tenho. Mas a gente começou pequeno e foi indo, né? Até chegar na agora, referência que é hoje o Jornal da Vila. Nós estamos chegando no número 150. 150? São 150 meses sem falhar nenhuma vez. Sem falhar nenhum mês. Nenhum Todo mês, mês o Jornal da Vila quentinho ali, né? Mas na mesa de todo mundo. Não por orgulho profissional, não. É porque preciso mesmo, né? É uma necessidade também. Há né? até uma exigência, uma expectativa, você pode dizer assim, da população com o dia em que o jornal vai sair. Fica. Se atrasa algum dia, 2 dias, já começa o pessoal perguntar na rua, telefonar. Já vem a cobrança. Já vem a cobrança. É. Fernando, mas você nasceu na Vila Tibério? Nasci na Santa Casa, nos Campos Elíseos. Sim. Nasci nos Campos Elíseos, ali eu morei assim, o primeiro ano na Rua Goiás, depois a Marquês de Pombal, e aí eu fui para a Vila Tibério. Fui para a Vila Tibério com 1 ano e pouco. Foi criado lá, como Fui se criado. diz. Foi criado e em Tibério. Eu fui na Travessa Laureano, da Travessa Laureano a gente foi para Luiz da Cunha. Na Luiz da Cunha morei em 3 endereços, e aí depois foi para Martinico Prado, Barão de Cotegipe, saí da Vila Tibério, voltei. Muito bom. Você tem uma vida, então, identificada com essa parte da cidade, Tenho. Uma vida dedicada ao carinho, ao aconchego, inclusive dos habitantes desse bairro. Né? Ô, Fernando, e em relação ao Jornal da Vila, você falou que está completando 150 números. Isso significa, em termos de anos? 12 anos e meio. 12 anos e meio. Aproximadamente. Em outubro a gente completa os 13 anos. E como foi fazer o primeiro número? Você se lembra bem assim das dificuldades, dos desafios que você teve para fazer o primeiro número? Ainda recorda bem aí? Lembro bem. Então, o primeiro número foi assim, o projeto era cobrir, cada edição, a gente cobria um patrimônio do bairro. Então, a igreja, a escola, a Mogiana, a Antártica, mesmo o antigo Banco Construtor, Amiga dos Pobres, tem várias, Lar Santana. Então o projeto era este, mas com o tempo entrou assim o lado humano das famílias, das pessoas,
os personagens, né? Personalidades. E a coisa foi ampliando e hoje, assim, a gente descobre talentos que são desconhecidos até pelos vizinhos, às vezes, né? Músico ou pintor, e histórias antigas também, a gente procura resgatar. Então, o jornal, eu procuro fazer um mix, assim, uma mistura de acontecimentos atuais, de situar o que está acontecendo no bairro, na cidade quando interessa, mas quando reflete no bairro, mas é mais o problema do bairro mesmo, e a história, sempre resgatando alguma coisa. O Botafogo também, né, que é outro patrimônio da Vila Tibério. Sem né? dúvida. Fernando, mas uma coluna que vocês, me parece, publicaram nos primeiros números, né, que eu acompanhei, aliás, vem acompanhando desde quando nasceu também, o Jornal da Vila, né? Obrigado. Era aquela coluna explicativa do nome das ruas, né? Sim. Isso exigia uma pesquisa? Como é que vocês faziam isso? Porque, posteriormente, eu sei que foi publicada uma obra ali pelo pessoal do Arquivo Histórico, pela Lilian, pela Tânia, né? Sim. Resultado também de uma pesquisa em relação à identificação dos nomes, mas foi de toda Ribeirão Preto, né? Sim. Mas nessa publicação específica do Jornal da Vila em relação aos nomes das ruas, como é que vocês faziam aquilo ali? Tinham dois aspectos, né? Um é um aspecto histórico do personagem da rua. Então, Bartolomeu de Gusmão, tá? Que foi o português, o padre português que inventou o balão. Inventou outras coisas, não só o balão, né? Não só o balão. Mas, paralelo a isso, a gente fazia também um levantamento dos moradores antigos do bairro. Então, entrevistava algumas pessoas, quem morou aqui e tal, sabe assim? Então, sim, não era só em relação ao nome não só o do nome patrono da rua. ali da rua. Se essa rua fosse minha, chamava... Exato, mas se essa rua até fosse vale minha. uma reedição, assim. Eu acho que vale a pena voltar, Vale, viu? vale. E depois eu publiquei uma relação completa das ruas da Vila Tibério, Vila Amélia, Jardim Antártica, Jardim Santa Luzia. Tem uma curiosidade ali o Visconde de Toné, que é uma das ruas ali da Vila Tibério, é o autor do livro Retirada da Laguna. Sim. E vários Que, aliás, nomes... parece que foi escrito em francês. E depois traduzido para o português, né? Tem uma história assim, né? Sim. Só que várias ruas da Vila Tibério e do Jardim Santa Luzia, e Monte Alegre também, que tem ruas que atravessam os 3 bairros, são retirados dali, como Guia Lopes, olha só. Tenente Catão Roxo, Capitão Pereira Lago, Maracaju, que é nome de cidade, Nioaque, que era nome de rio, são várias... Então foi alguém que certamente era leitor do Visconde de Toné. Isso, tinha a rua Visconde de Toné, na Vila Tibério. Que é a partir dali da rua... as ruas todas uma homenagem aqui da Uana, bastante grande ao próprio Canindé, livro. São todas citações, personagens ou lugares citados no livro do Toné. Olha que interessante, hein? Agora E vocês apontaram isso? Sim, eu fiz. Esse era um destaque na reportagem. Naquela pesquisa que o pessoal fez aqui da cidade, tem um erro histórico ali. Eles falam assim, a Travessa Santana, que fica na porta do Lar Santana. Sim. A origem do nome é em homenagem à cidade de Santana, não sei das quantas, lá da Bahia. Na verdade, Santana é de Santa Ana. É Santa Ana. É uma homenagem à santa, não a uma cidade. E a Travessa Santana faz referência ao lar, né? Mas, Fernando, nesses 12 anos e vai pedrada aí do Jornal da Vila, né? Tem alguma reportagem que você destaca, assim, que que provocou maior reboliço, maior comentário, envolvimento maior aí da população? Olha, eu acho que a gente conseguiu o certidão de nascimento do Lima Duarte, Ariclênides Martins, que nasceu, segundo o registro no primeiro cartório de Ribeirão Preto, Ariclênides Martins nasceu no dia 29 de março de 1930, à rua Padre Feijó, número 24, Vila Tibério. Sim. Consta no registro.
Apesar que hoje, se você for na Padre Feijó, o número 24 não existe. Tá. Mudou a numeração, mas era naquele início. Provando que ele nasceu em Ribeirão Preto, que foi registrado aqui. Aí, depois disso, várias testemunhas que a gente entrevistou. Foram 3 edições, assim, que apareceu gente que... eu tenho história, repercutiu bastante. Outras edições. E eu tenho também a certidão de casamento dos pais dele, que casaram-se aqui em Ribeirão Preto também. Teve um outro irmão, Geraldinho, que nasceu e faleceu com 7 anos de croup, né, de difteria, né? Eu acho que com 7 anos. E para corroborar essa coisa que ele nasceu aqui mesmo, na ata de fundação, o Centro Espírita Batuíra foi fundado em 1930. Na ata de fundação consta que o pessoal se reunia na casa do senhor Antônio Martins, o seu Tonico, e da dona América Martins, dona Pequena. Que eram pais... do Lima Duarte. Pais do Lima Duarte. A rua Padre Feijó, número 24. Quer dizer, fica... E ele sempre disse que tinha nascido em Desemboque, lá em Minas. Né? Mas tem uma história, assim, que eu, entre os depoimentos que eu peguei, que o pai e o avô nasceram lá no Desemboque mesmo, que era um distrito de Sacramento. Sim. E que o avô era um contador de histórias. Então, possivelmente, ele foi para São Paulo contando as histórias do avô. Ele se empolgou com as histórias do avô e deu-se por nascido em Desemboque. Talvez o Lima Duarte tenha nascido no Desemboque. Tem uma coisa assim, não sei se dá tempo. Rapidinho. Um depoimento da dona Gilda Ladeira fala que o nome Lima Duarte foi a mãe, que era espírita, que invocou o espírito com este nome e que prometeu que se ele passasse num teste que ele ia fazer na Rádio Tupi, ele adotaria o nome. Olha só. E adotou mesmo, hein? Adotou. Então, os espíritos também se convergiram aí para ajudar o Lima Duarte no início de sua carreira. Sim. Muito bom. Ô Braga, vamos dar um intervalinho aí de 1 minuto, claro. Né? A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa aqui que está para lá de legal. Muito bom. Não importa quem você é, não importa que título você tem. Para nós, do Sexo, Arroz e Internet, o que importa é o que você pensa. Porque o que você pensa nos diz quem você é. E o nosso público quer saber. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela. Tem novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. É comigo Ribeirão, é comigo região. Todas as manhãs você vai acompanhar e participar de um jornal moderno, dinâmico e com opinião. Tati Repórter, com Lincoln Fernandes. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Retornando aqui ao Conexões Ribeirão, hoje entrevistando o nosso amigo, o jornalista Fernando Braga. Ele que é editor do jornal, né? Jornal da Vila, né? Para quem não sabe, Vila Tibério, né? Que é uma referência em termos de jornalismo aqui em Ribeirão Preto, né? Bastante focado, bastante focalizado no bairro da Vila Tibério, com suas tradições, com sua memória, com a sua história, enfim, né? Com os acontecimentos específicos daquela comunidade. Ô Braga, mas retornando aqui então à nossa conversa, né? A gente sabe pela história que a Mogiana, com a sua estação aqui no centro da cidade, né, da Baixada, os trilhos que passavam por ali, sempre teve um impacto muito grande, né, na organização da vida urbana da Vila Tibério, né, em relação à mobilidade, principalmente ali dos seus moradores, enfim, né.
E há uns 50 anos atrás, me parece que é exatamente 50 anos atrás, quando foram retirados os trilhos, aliás, parece que os trilhos foram retirados até posteriormente, mas a estação foi demolida, né? E o bairro, né, teoricamente, então, seria aberto, porque isso tudo parece que fechava as entradas do bairro ali, né? E você sabe contar essa história muito bem para nós. Qual foi a expectativa da população da Vila Tibério a partir, né, desse momento? E se essa expectativa foi cumprida, enfim, né? E o que o próprio Jornal da Vila, né, anos depois, teve a ver também com essa história? Gostaria de saber a sua opinião. Bem, com a estação, a única saída da Vila Tibério era pela Luiz da Cunha, Duque de Caxias. Ali tinha uma cancela, quando fazia manobra na estação, se fechavam as duas cancelas e quem estava de carro era obrigado a esperar. Com a demolição da estação, foi aberta a Martinico Prado, que foi ligada a General Osório, e a Santos Dumont, ligada a São Sebastião. Isso aí gerou uma expectativa de que nós estamos ligados no centro agora, o bairro vai expandir, vai ter um crescimento, vai florescer a economia. Só que, junto com esse processo, eu acredito que, com a decadência da Baixada também, contaminou um pouco a nossa expectativa. Vamos dizer assim, não aconteceu esse florescimento do bairro. A tendência de crescimento da cidade foi voltada para a Zona Sul, né? Zona Sul floresceu, cresceu bastante. E o bairro ficou assim um pouco decadente. Então teve assim, os jovens saíram do bairro. Você vai morar onde? Eu vou morar no Sumaré, vou morar no Jardim Paulista. Os jovens saíram, ficaram os pais, ficaram os avós. E com isso a população envelheceu e o comércio assim ficou, de certa forma, mais fraco, né? Posteriormente agora, está tendo assim um rejuvenescimento do bairro. Então hoje o bairro já não é o bairro dos idosos de Ribeirão Preto. Pelo censo de 2010, o bairro é o quinto de população, em números absolutos de população de idosos, e o sexto de população relativa. Os dados, então, contrariam o senso comum que existia aí de que o bairro da Vila Tibério era um bairro dos idosos. Então, o Jardim São Luís, Alto o Sumaré e o Jardim Independência, por exemplo, são os campeões de idosos em números relativos. Em números absolutos, o Campos Elísio tem mais, o Ipiranga tem mais. E assim... E o que aconteceu, quando o jornal fez 10 anos, em 2015, nós fizemos assim, uma pesquisa de opinião sobre o jornal, com vários leitores. E tem uma opinião de um leitor que eu acho que é interessante. E ele falou que o Jornal da Vila resgatou a autoestima do bairro. E isso dá para sentir, assim, que as pessoas passaram a sentir orgulho da história. Muitos desconheciam, jovens que desconheciam, não sabiam que teve uma estação da Mogiana, que foi a Antártica. E, assim, dessa forma, a gente traz para os jovens e resgata para os idosos que viveram naquela época a história do bairro, né? Então, Interessante. Ô Braga, mas realmente, né, o Jornal da Vila é um jornalismo diferenciado, né? Pelo menos aqui em Ribeirão Preto você não tem um outro órgão de imprensa tão focado nas questões de uma comunidade específica como, no caso, a Vila Tibério, né? Mas eu queria trazer agora a questão do jornal para os nossos dias, para a atualidade, né? Porque o Jornal da Vila não só resgata o passado, mas é também um órgão de informação. As pessoas se informam do que está acontecendo hoje no bairro através do Jornal da Vila, mesmo sendo um jornal semanal. Mensal. Né? Mensal. Mensal. Desculpe, mensal. E como é que é essa história? Né? É você que faz tudo ou você tem ali uma equipe ou, na verdade, o jornal é quase que uma expressão do próprio trabalho coletivo da comunidade?
Eu gostaria de saber como é que você faz o jornal. Tá. Assim, eu tenho colaboradores, tem assim, algumas colunas que são feitas por colaboradores, como a Ana Chiavenato, que faz sempre um lado histórico também, mas nacional, uma coisa mais ampla. Tenho 2 colaboradores esportivos, né, que é o Schuber Persini, que faz Saudade Futebol Clube, que o nome já diz, né? E o Rodrigues Galo, que faz uma memória de rádio, principalmente de rádio. Então, Olha que ele viveu em rádio. Então, tem sempre histórias interessantes de radialistas que ele vivenciou, né? Colunas mensais. Colunas Pode mensais. esperar que tenha coluna desse pessoal lá. Sempre. Ah. E nós temos, assim, colaboradores eventuais, como nesse número, por exemplo. Que é o último número do É Jornal o da último Vila. número do Jornal da Vila. Morreu o Dr. Clodoaldo. Já está aqui. Dr. Clodoaldo. E que é um patrimônio. Ele trabalhou 60 anos, ele atendeu, ele clinicou a vida inteira na Vila Tibério. E o Sidney Quartier, que é um excelente repórter, tem um texto fantástico, no velório do Dr. Clodoaldo falou assim, eu gostaria de Escrevendo também pro escrever a jornal. memória do... Aí você já o incorporou. Incorporei. Vamos ver se ele continua, mas tá um texto muito bonito dele aí. Já é o texto inaugural dele no jornal. Tomara que seja inaugural. Opa, E venha outros aí. Que venham outros. Mas fora isso, eu que faço tudo, assim. Tem um ou outro vendedor de anúncio e tal, mas é gente que faz tudo. Eu faço o texto, faço foto, eu diagramo, coordeno a distribuição, depois tem a cobrança, e aí vai todo um ciclo e começa de novo, né? E faço a pauta, penso a pauta. Agora eu tenho muita colaboração de leitores, um feedback legal assim de leitores, de moradores, sempre sugerindo uma matéria, sugerindo um assunto assim para ser abordado, através do Facebook, né? ou mesmo na rua, o telefone, tem alguns que me telefonam. Quer dizer que os leitores têm uma participação muito grande na própria confecção, na própria feitura do jornal todo mês. Tem. Inclusive Isso é formidável. Inclusive eu tenho assim, às vezes crítica, você devia fazer isso assim, tal. Aí você dá uma redirecionada também, né? É uma antena, né? Dá. Mas de maneira geral assim, ele é bem aceito assim, totalmente pela população. Pela população. Ele é distribuído casa a casa, a gente tem um esquema de distribuição, pega rua por rua, casa a casa, então... Todas as casas da Vila Tibério recebem? Ou não dá para distribuir para todo mundo? Não. Teoricamente sim, mas não sempre... Ou o entregador deixa metade do jornal, não dá para você controlar o entregador. E alguém pega. Sim. Tem mas, assim, algumas intercorrências. No planejamento, vocês fazem um esquema de todas as ruas e casas da Vila Tibério. Vila Tibério, Vila Amélia, uma parte, Jardim Santa Luzia e Jardim Antártica, grande parte. Olha só. Sumarezinho e Monte Alegre, alguma coisa assim. Chega até lá também. Chega lá também. Que são os bairros vizinhos ali. São bairros vizinhos e com muita afinidade, né? Inclusive moradores que saíram da Vila Tibério e foram para lá também. Famílias. O Braga, uma outra questão é o seguinte, o jornal, como eu disse, né, não só resgata a memória do bairro, mas também é um órgão de informação aí, né, e de atualidade também, focaliza muito os desafios, os problemas principais que a Vila Tibério está vivendo hoje. Na sua opinião, se você fosse para elencar assim, 3 grandes desafios, problemas que já se arrastam há algum tempo e que a própria administração municipal não resolve ou tem dificuldades para resolver, como é que você colocaria para a gente 3 problemas da Vila Tibério que são sempre focalizados aqui no Jornal da Vila? O problema da limpeza, vamos dizer assim, varrição, não só varrição, como também corte de mato, galhadas, recolhimento de galhadas, desentupimento de bueiros. Isso aí tá assim... Problema número 1.
Não sei se é o número 1, mas é um grande problema. É um Está grande sempre problema. recorrendo, uma questão recorrente. É recorrente, o pessoal reclama, não é atendido, assim, não se resolve rapidinho. A questão do DAERP, dos vazamentos, que o bairro ele tem encanamento centenário ali, tem uma parte do bairro que é centenário. Deve ter sido o Tibério que providenciou. E que não, vamos dizer, aqueles canos de ferro, com a trepidação. Então, isso aí ocasiona vazamento. Então, seria necessário a troca de tudo, né? Mas o DAERP fez um mutirão, está fazendo um mutirão e resolveu grande parte, atacaram e resolveram grande parte dos vazamentos. Isso aí até é louvável do DAERP. Tem os buracos. Que aí não é um atributo só da Vila Tibério, não é a cidade só. Inteira. Das galhadas, essas coisas também não é atributo só da Vila. Você está percebendo que são serviços urbanos, né? São serviços urbanos os que mais eu sou favorável, destacam. acho que a administração deveria dividir a cidade, descentralizar esses tipos de serviço, dividir a cidade, como São Paulo, por exemplo, em administrações regionais, que tivesse, por exemplo, atendesse esses serviços, recolhimento, limpeza, até entrega de IPTU, ficaria mais fácil para gerenciar a cidade. Só que eles não querem, acredito que não queiram descentralizar, né? Quer continuar centralizado. Isso aí ficaria muito mais fácil, porque hoje você pega uma equipe do Dursarp, vamos dizer, uma equipe, não sei, de recolhimento de galhada, lá do Parques e Jardins. Ele atende a Vila Tibério, depois vai atender a Ribeirão Verde. Não faz o trabalho completo. Não, começa depois tem vários lugares na cidade inteira. Entendo. Então, pequenas equipes resolveriam esse. Muito bom. O Braga, finalmente. E segurança eu acho também, que eu acho que se agravou nos últimos tempos, né? Por exemplo, os olhos de águia, eles colocaram nos Campos Elíseos, mas na Vila Tibério não colocaram. E tem vários bancos ali, que já foram até assaltados também. O Braga, foi muito boa a nossa conversa, pena que o nosso tempo é pouco, né? Só meia hora, né? Mas eu acho que você, com certeza, vai aceitar o nosso convite para voltar aqui de outras vezes, né? Para a gente continuar falando. Imagina, você falou bastante sobre a Vila Tibério, sobre o Jornal da Vila, e tem tanta coisa ainda para se falar, né, meu querido? Tem muita coisa. Né? Muita coisa. Então, é um depósito de informação, um depósito aí muito grande de coisas que eu acho que a cidade inteira merece saber sobre a Vila Tibério, né? Então, só tenho que te agradecer a sua vinda e você ter aceitado o nosso convite aqui para essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado. E uma honra participar do seu programa, né? Do professor Laje, profundo entendedor de história. Né? E é uma honra a cidade de Ribeirão Preto ter um Fernando Braga e ter um Jornal da Vila. Né? Obrigado. Pois é, pessoal, então nós terminamos por aqui hoje o Conexões dessa semana, prometendo voltar aí na próxima semana. Continue nos assistindo, né? Toda terça, sexta e domingos aqui pela TV Tati, os canais 22 e 522 da NET, o Conexões Ribeirão Preto, né? Ficamos assim e até lá.